E no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre evolução. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita aí e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas de evolução e estaremos falando sobre a evolução humana. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e dando continuidade às nossas aulas sobre evolução, hoje falaremos sobre evolução humana e eu estarei dividindo essa aula em duas partes, porque o conteúdo é muito extenso, combinado? Vamos lá então? Bem, é o seguinte, para nós falarmos sobre evolução humana, nós temos que entender de onde vieram esses estudos para nós chegarmos a uma ideia de como ocorreu esse processo de evolução. Então, essa é a área da biologia responsável pelo estudo dos fósseis, que são os registros que nos dão maior base para tentarmos entender como ocorreu essa evolução, tá certo? E é o seguinte, foi através de comparações anatômicas, bioquímicas e também embriológicas que nós chegamos a consensos, relacionados à nossa evolução. E esse processo, gente, evolutivo, como em todas as outras espécies, é feito através desses estudos, tranquilo? Então nós temos aqui uma imagem mostrando aí de um antepassado aí, entre aspas, que sugere a evolução, desse antepassado até hoje. Mas, gente, é diferente nós falarmos de linha evolutiva e falarmos de grau de parentesco, tá certo? Então, não confunda uma coisa com a outra. Tranquilinho? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre as categorias taxonômicas. Gente, olha só, vou até circular isso aí. Básicas da nossa espécie, beleza? Categorias básicas. Então, nós fazemos parte do reino Animalia ou Metazoário. O nosso filo é o Chordata, certo? Pela característica anterior no nosso desenvolvimento, a notocorda. Somos da classe Mamália. A nossa ordem, Primatas. Nossa família é Hominidae ou dos hominídeos. O nosso gênero é Homo. E a nossa espécie é Homo sapiens. Você sabe por que dessas nomenclaturas? Você viu nossa aula sobre taxonomia? Se você não viu, vou estar deixando aqui um link para depois você estar visitando essa aula e tirando suas dúvidas quanto às categorias taxonômicas. Belezinha? Combinado? Vamos lá. É o seguinte, gente, os primeiros mamíferos surgiram há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, então são os mamíferos primitivos. E através da irradiação adaptativa, em que eu falei nas aulas anteriores, que se você também não viu, vou estar deixando aqui mais um link para você depois dar uma olhada nessa aula e entender o que é a irradiação adaptativa. Belezinha? Que deu origem a diversos grupos de mamíferos. Beleza? Mas, olha só, apenas há 60 milhões de anos, que foi no período Paleoceno da Era Cenozoica, é que surgiram os primeiros mamíferos primatas, tá certo? Então agora nós estamos falando de primatas. Tranquilo? Os primeiros mamíferos que surgiram há 200 milhões de anos atrás, gente, eles eram de porte pequeno, eram possivelmente insetívoros e noturnos. Nós vamos estar falando deles, tá?
Mas os primatas, que nós temos como referência esses carinhas, surgiram há aproximadamente 60 milhões de anos. Então, gente, percebam, dos primeiros a aproximadamente 200 milhões de anos, até o surgimento dos primeiros primatas, nós temos aí um período, gente, evolutivo de 140 milhões de anos. É um período muito grande. A gente nem consegue imaginar, não é verdade? Vamos lá. É o seguinte, gente, características importantíssimas nos primatas. Cintura escapular. Eu coloquei aqui como exemplo a nossa humana, né? Essa cintura escapular, que é formada aí, ó, pela escápula, clavícula, ela nos dá a possibilidade de amplos movimentos. Nos primatas também. Então isso daqui, gente, foi uma característica muito importante, porque dava a possibilidade dos primatas conseguirem apanhar os frutos, jogar coisas, então uma amplitude de movimento muito grande. Então foi uma característica evolutiva muito importante. Outra coisa, gente, aqui ó, o polegar oponível, o que dá a possibilidade de segurar as coisas com maior facilidade. Imagina você ter só 4 dedos. Se uma pessoa perder o polegar, gente, ela perde uma porcentagem muito grande, tá? Aí da condição da mão de poder agarrar vários objetos. Porque imagina você pegar um copo assim, nem tem possibilidade, né? Se você não tem os 4 dedos, fica muito mais difícil. Os 5 dedos, desculpem, né? Se você tiver só os 4 dedos para movimentar, então, né, vai ficar muito mais difícil. O quinto, esse polegar. Gente, quase quebrei a língua. Que burro, dá 0 para ele. Esse polegar oponível, então, nos dá uma ampla possibilidade de movimento e de pinças, né? Pinça fina. Nós temos uma pinça, então, trípode, né? Então, nos dá uma variedade de possibilidades. Que mais, professor? Outra característica, gente, olhos na posição frontal. Então, isso, uma visão estereoscópica, né, que nos facilitou muito a percepção do ambiente à nossa frente. Antigamente, os animais, né, e alguns hoje em dia, os olhos laterais, certo? Não tem essa visão frontal como nós temos. E isso facilitou muito a detecção, né, de objetos, a detecção de predadores. Então, aqui, ó, tudo nessa região. E ainda vem a cefalização, né? Que foi uma coisa muito importante, mas que não estamos falando aqui, né? O processo de cefalização, gente, foi, então, como que eu vou falar, gente? Os órgãos sensoriais serem localizados em uma única parte, juntamente com o órgão responsável pela interpretação, entendeu? Então, esse processo se chamou cefalização. Vamos voltar aqui para o slide. Presença de vários tipos de dente. Isso daqui faz com que esses primatas consigam se alimentar de várias coisas, tá certo? Então, eles podiam ter uma variada dieta. Tem mais alguma coisa? Sim. Olha que interessante, gente. Vida familiar. A vida familiar era muito importante, então uns defendiam os outros e ajudavam os outros. E nós temos ainda essa característica presente nos mamíferos. Tranquilo até aqui? Bem, vamos falar agora da ordem dos primatas, tá certo? Nossos ancestrais. Essa ordem, gente, está subdividida em prosímios. Os prosímios, gente, são os indivíduos que nós consideramos como os precursores dos macacos. Nós vamos ter também outra subdivisão, que são os tarsiformes, que nós temos aí como representantes os társios, e temos também os antropóides. Antropóide, gente, significa o quê? Semelhante ao homem. Então, nós temos aí N espécies, né? Que são semelhantes ao homem. Nós vamos estar falando. Aqui eu tenho um exemplo de prosímio. Aqui eu tenho um
társio para apresentar para vocês. E aqui eu tenho um exemplo de antropóide. Tranquilão até aqui? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E só mais uma coisinha. Se você não é inscrito no canal, já aproveita. Clica aí nesse botãozinho vermelho aí embaixo. Já se inscreve no canal, porque toda semana eu dou continuidade às aulas. E ainda tenho mais um presente para você que quer assistir às aulas e quer também, é claro, resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo. Eu tenho uma sala de aula no Google Classroom, onde eu coloco listas de exercício de todas as videoaulas que eu dou aqui, belezinha? Se você quer entrar para a minha sala de aula, é só você descer na descrição desse vídeo, entrar no link, colocar o código da sala de aula, que assim você vai ser o meu aluno lá. E qualquer dúvida que você tiver, eu vou tirar. Combinado? Então, vamos continuar. É o seguinte, nós temos aqui um cladograma, onde eu vou apresentar para vocês as subdivisões da ordem dos primatas. Nós vamos ter os prosímios, que estão representados neste cladograma pelos lêmures. Percebam que lá embaixo nós temos um primata ancestral. A primeira irradiação, primeira linha evolutiva que teve aí, deu origem aos lêmures. Antes de chegar aos lêmures, nós temos também uma outra linha, ou um clado, né, que deu origem aos gálagos. Pouco tempo não, né? Um tempo depois, nós temos uma segunda linha, partindo deste primata ancestral, que deu origem aos társios, ou seja, aos tarsiformes. A diferença entre os lêmures, os gálagos e os társios, né, é que os lêmures eles têm os olhos não totalmente frontais, eles têm os olhos um pouco lateralizados. Agora, já o társio, ele tem os olhos completamente na frente, né? E que olhos, né? Depois, nós temos uma linha evolutiva que deu origem aos macacos do Novo Mundo. Vou estar explicando para vocês esses macacos. Outra linha que deu origem aos macacos do Velho Mundo. Depois de um tempo, os gibões, que nós chamamos de ilobatídeos. E depois nós temos 3 linhas evolutivas que deram origem aos orangotangos, aos gorilas e aos chimpanzés. Nós classificamos esses carinhas como sendo da família Pongídeos ou Hominidae. O gibão é da família Ilobatídeo, tá certo? Agora, os Pongídeos ou Hominidaes, eles são os animais, os ancestrais mais próximos nossos, tá certo? Então, eles são mais parecidos, tá? Todos que estão incluídos aí dentro de antropóides, como eu expliquei anteriormente, né? Antropo, homem, oides, semelhantes, são todos semelhantes ao homem. Desde aí o mico-leão dourado, né? Até os hominídeos. Tranquilinho até aqui? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos lá. É o seguinte, então, nós chamamos também os prosímios de primatas inferiores, tá certo? Os prosímios, como eu já falei anteriormente, né? Que o significado desta palavra prosímio é precursor do macaco, né? Esses carinhas surgiram há cerca de 60 milhões de anos. É muito tempo, né, gente? Eles são bem adaptados à vida nas árvores, né? E os prosímios que nós temos como exemplares hoje são os lêmures, os gálagos e os társios, tá certo? A localização da maioria dessas espécies é lá na ilha de Madagascar. Se algum de vocês já tiver tido a oportunidade de assistir o filminho Madagascar, né? Nós temos esse carinha aí, ó, essa espécie como o Rei Julian. Vocês já viram? É muito legal, ele é completamente louco, né? E aqui nós temos o exemplo de gálago
E temos também os társios, tá certo? Eu morro de vontade de fazer uma visita à ilha de Madagascar. Se algum de vocês já tiver ido, deixa aí nos comentários como é que foi essa experiência. Gente, deve ser muito top, né? Belezinha? Vamos lá. Então, gente, olha só. Os antropóides, né? Nós também chamamos eles de primatas superiores. Esses carinhas, olha só, surgiram há 40 milhões de anos atrás. Então, nós tivemos os prosímios, 60 milhões aproximadamente. Agora, aproximadamente 40 milhões de anos, nós temos, então, uma linha evolutiva que deu origem aos antropóides, né? Olha só, esses carinhas teriam, né, um encéfalo maior. Alguns estão presentes hoje em dia, né? Então tem, né? A visão e o córtex cerebral mais desenvolvidos do que os seus ancestrais. Tranquilo? Englobam os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo e também os hominoides, tá certo? O exemplo que eu coloquei aqui para vocês são os gorilas da montanha. Olha aí que interessante, né, gente? Realmente, se você parar para observar todos esses que estão dentro aí dessa classificação de antropóides, realmente lembra o ser humano, né? O aspecto do ser humano. Os macacos do Novo Mundo, gente, eles vivem em florestas tropicais localizadas no Novo Mundo, América do Sul e América Central. Hábitos exclusivamente arbóreos e eles têm uma característica que os diferencia dos macacos do Velho Mundo, que é o quê? Membros anteriores e posteriores alongados e, o principal, cauda prênsil. Eles utilizam a cauda como se ela fosse um terceiro braço, então eles utilizam ela para se dependurar, se ajudar a subir nas árvores, a escalar. Então, essa cauda prênsil, gente, é o detalhe, anota isso aí, beleza? Bem, os representantes dos macacos, né, do Novo Mundo são o sagui, o mico-leão dourado, temos também o bugio, o macaco monocarvoeiro e temos também o macaco-aranha. Por exemplo, o mico-leão dourado é um animal que está ameaçado de extinção ainda, apesar dos projetos que tem, né, para a criação, a reprodução deles em cativeiro, né? O sagui, ele está presente aqui na nossa região sudeste, né? Gente, eu sou de Minas Gerais, viu? Aqui nós temos bastante presente os saguis. Belezinha? Qualquer dúvida eu já disse, né? Deixa aí nos comentários. E os macacos do Velho Mundo? Olha só, quer ver a diferença principal desses carinhos? Olha, são quase todos asiáticos e africanos. Agora, tem um grupo que é europeu, que são os macacos de Gibraltar. Olha só, eles têm hábitos arbóreos ou terrestres, usam as 4 patas para andar e olha o detalhe, a cauda não é prênsil, tá certo? Como exemplos, né, de macacos do Velho Mundo, como representantes, eu posso mostrar para vocês o babuíno, que é esse carinha aí, o mandril, que é confundido por muitas pessoas, né, como sendo um babuíno, tá certo? Ele não é babuíno, tá? O macaco rhesus, que eu falei sobre eles lá nas nossas aulas de genética. Se você não assistiu essas aulas, então vou deixar o link da playlist de genética, belezinha? E os macacos de Gibraltar, que são, né, o único grupo europeu. Tranquilinho? Bem, a evolução dos primatas, né, de acordo com aqui o nosso cladograma, né, se deu então a partir dos prosímios primitivos, tá certo? Então nós teríamos aí várias linhas evolutivas chegando até o homem. Tranquilinho? Olha só, gente, eu repeti isso aqui, não foi por acaso não. Se vocês observarem, coloquei Pongídeos ou Hominidae, certo? Se cair no Enem qualquer uma referência a um desses nomes, né? Qualquer referência a um desses nomes, então vocês vão saber que estão se referindo
aos orangotangos, aos gorilas e também aos chimpanzés. Belezinha, gente? Tranquilão até aqui? Bem, se você gostou mesmo dessa aula, deixa aí aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, hein? E ativa o sininho, porque toda semana eu dou continuidades às aulas aqui no canal. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!